Fala pessoal, voltando aqui, vamos falar um pouquinho a respeito do tempo, preço e a liquidez, tá? Coloquei aqui um volume para a gente entender o preço. Neste método ICT não é necessário operar por volume, até porque consideramos o volume dentro dos próprios candles aqui do preço, tá bom? Não necessariamente precisamos de um indicador para saber o quanto de volume que ele está plotando, por exemplo, aqui às 9h30 ele deu um alto volume aqui, a gente não precisa desse indicador, porque sabemos que às 9h30 é que abre o mercado ali de ações americanas e abre o pregão ali regular. Então a gente sabe que a questão da liquidez está muito atrelada ao tempo, tá bom? Então o ICT ele trabalha muito com o tempo e não com o volume em si. E o próprio volume está descrito aqui dentro dos candles, que também dá para você fazer uma análise de tape reading tranquilamente, tá bom? Aqui dentro do próprio gráfico. Então o que eu quero dizer? Às 9h30, se nós repararmos, ele tem uma explosão de volume, né? Todos os dias às 9h30 abre o mercado e pregão eletrônico do mercado. Então aqui no dia de hoje, no dia de 27, por exemplo, aqui abriu às 9 horas, a gente vai analisar outros dias também para comprovar, tá bom? Esse volume, ó, 9h30, volume bem agressivo, ó, 9h30, volume também bem agressivo, ó, vamos lá, 9h30, volume também bem agressivo aqui, ó, por mais que o volume ele tenha sido muito agressivo em um candle pequeno, isso não significa que ele não tenha, relevância, tá bom? O candle pequeno aqui nesse sentido, nós vamos analisar a liquidez, o que ele capturou, porque nós temos aqui uma captura de liquidez nessa região, junto com esse order block e esse fair value gap que a gente vai estudar um pouquinho melhor depois, tá bom? E aí ele fez essa captura de liquidez aqui nessas regiões, tá bom? E aí foi o suficiente para ele capturar e continuar a descer, que pegou o viés dele de mercado, de descida de mercado. E a gente vai exemplificar isso mais tarde nas próximas aulas. Mas basicamente teve aqui essa liquidez capturada. Temos também essa liquidez bem interessante, ó, esse pavio, esse volume bem interessante aqui, que foi na verdade a captura de liquidez lá atrás em high time frame, por exemplo, captura de liquidez aqui nessa região desse fair value gap, onde ele recebeu todo esse volume, né? Ele teve todo esse volume aqui de negociação, tá bom? E aí ele fez mais um volume considerado com esse paviozão aqui, né? Então o que é chamado aqui basicamente de rejection block também, que a gente vai aprender um pouco mais à frente. Mas basicamente eu queria que vocês se atentassem no volume e na captura de liquidez, o que ele fez, né? Olha aqui, ó, também às 9 horas, tá? 9h30, aliás, tá? Que é a abertura de pregão regular, fez um volumão aqui, ele capturou essas regiões aqui de liquidez, tá bom? Depois da captura da região de liquidez, ele tocou novamente nessas regiões que também são liquidez, como por exemplo aqui nesse order block, pavio de order block, né? E foi fazendo a captura, tá bom? Dessas liquidez para poder o mercado subir novamente no final do dia ou até mesmo na madrugada do dia seguinte, tá? Então aqui 9h30 abre o pregão eletrônico no horário de Nova York. E falando de horário, é extremamente importante a gente se atentar aqui também o TC-4, que é o horário de Nova York, que é o horário que nós tradamos aqui dentro da plataforma, tá bom? Do TradingView. Eu também vou fazer um módulo simples também de TradingView para a gente se adequar ali na plataforma, né? E fazer ali os nossos trades, tá? Mas basicamente aqui, Nova York, o TC-4, esse é o nosso horário. Às 9h30 de Nova York é às 10h30 daqui do Brasil, tá bom? Então é sempre uma hora para frente. Se atentar, você está em UTC-4, Nova York. Horário de verão é o UTC-5,
mas vai estar escrito Nova York do lado. Então sempre se atentar com Nova York aqui do lado, tá bom? Vamos ver os outros dias. A gente teve uma 9,6 aqui, um volume expressivo. Aqui nessa região, ó, a gente teve às 16 horas um volume também expressivo, tá bom? E falando em volumes expressivos fora de hora, a gente pode se atentar também nos aqui nas notícias que o mercado ele nos traz, tá bom? Por exemplo, ó, aqui a gente tem Nova York às 10h45, uma notícia, tá bom? Com 2 estrelas. Isso daqui, as estrelas, elas indicam a relevância da volatilidade dentro dessa notícia. Aqui a gente tem uma volatilidade moderada, tá bom? De volume aqui de negociações, 2 estrelas. Exemplificando aqui, a gente sabe que 3 estrelas, né, já são de alta volatilidade. Então já é algo a ser considerado, tá bom? 2 estrelas é o médio, uma modalidade ali, uma moderada ali, uma espera moderada de volatilidade, mais 3 estrelas, uma alta volatilidade. Então, por exemplo, às 14h55, a gente já sabe que ali no gráfico, às 14, a gente tende a ter notícias bem relevantes, né? Uma notícia relevante. Então a gente marca aqui, se quiser, 14h35, né? Deixa eu ver, 14h55, tá bom? A gente tem essa notícia, 14h55. Se quiser deixar marcado aqui, até mesmo escrito, né? Notícia, já para você se atentar e de repente não ser pego de surpresa ali por aquela notícia. Lembrando que a gente está falando a respeito do NAS, tá bom? Que seria do índice americano. Então, se a gente der um zoom out aqui, a gente vê aqui, ó, em todos os volumes, ó, 9,6 acontecendo. Eu vou colocar no 15 minutos para simplificar aqui para a gente, tá bom? Então a gente vê aqui acontecendo às 9,6, ó, 9,6, ó, mais 9,6. Então a gente vê que as 9,6 é onde tem o fluxo maior ali de negociação de mercado, que dita a regra ali para que a gente consiga seguir o fluxo de mercado correto, tá bom? Liquidez, tá ok? Agora, se eu for colocar ali no Forex, para quem opera Forex, a gente consegue ver também. Deixa eu pegar aqui que eu tinha preparado. A gente consegue ver também a liquidez, porém, não é sempre às 9,6, tá bom? Geralmente, 8,6, tá? 8,6 de Nova York, geralmente. Também temos às 10, dependendo da notícia, 9h45, tá bom? A gente tem que se atentar também a isso. Ó, o maior volume aqui foi às 11h30, tá bom? Então, Forex, moeda ali de câmbio, né? A gente sabe que o mercado ele se movimenta ali de acordo com notícias, tá bom? Principalmente a parte de moedas. Já no NAS é bem padrão mesmo, no NAS padrão 9,6, né, no índice americano, e as notícias durante o dia. Moeda de Forex ele já é mais volátil quando se tem notícias, tá bom? 8,6, geralmente 8,6, mas quando se tem notícias ele é mais relevante, tá bom? Ó, 8,6, 8,6, 8,6, então a gente sabe que tem uma certa relevância aqui nesses momentos, tá bom? De liquidez, tá certo? É basicamente isso sobre liquidez. Queria que vocês se atentassem ali no dia a dia de vocês a verem as notícias e sempre se atentar ao início no NAS 9,6, Forex, notícias e 8,30 da manhã, tá bom? Isso lembrando que é Nova York.